Paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais uma escola bíblica aqui pelo canal Casa do Pão. Estamos comentando a carta de Judas nessa série de vídeos. E hoje vamos comentar o versículo 11, que diz assim: Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. No versículo 10, Judas fala dos mestres gnósticos que ele vem tratando nessa carta, dos mestres gnósticos ali, que ensinavam heresias para o povo de Deus, né? Dizendo que Jesus não veio em carne, ele parecia ser de carne, ele era espírito. No versículo 10 ele diz que eles criticavam o que não entendiam, e aquilo que parecia que entendiam como animais irracionais, sem lógica, sem razão, e eles estavam perecendo, estavam se destruindo. E aqui no versículo 11, Judas faz uma comparação com esses mestres de três maus exemplos de personagens bíblicos: Caim, Balaão e Corá. No livro de Ezequiel, ali Deus fala sobre o juízo que viria sobre a terra, e que se naquele lugar estivesse Noé, Daniel e Jó, seriam salvos somente pela sua justiça. Então vejam só, Noé, Daniel e Jó, homens retos perante Deus, e Caim, Balaão e Corá, homens pecadores diante de Deus. Então Judas usa esses três maus exemplos para mostrar quão fora da vontade de Deus estavam esses mestres gnósticos. Por isso que Judas começa esse versículo dizendo: ai deles. De quem? Dos mestres gnósticos, dos falsos mestres. Ai deles. Essa é uma forma de dizer aquilo que viria sobre eles. Lembre que Jesus, no Evangelho de Mateus, estava ali pregando e de repente ele fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se em Tiro e Sidom tivessem feito os mesmos milagres que foram feitos nessas duas cidades, há muito teriam se arrependido em pano e cinza, isso é, profundamente. Aí ele diz: haverá menos rigor, isso é, mais tolerância para Tiro e Sidom do que para Corazim e Betsaida. Por isso que Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E por isso que Judas fala: ai deles, mostrando que o juízo de Deus viria sobre essas pessoas. Por isso que ele fala: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Caim, para os gnósticos, ele é considerado uma pessoa onde a carne não pode ser redimida, um exemplo de carne que não pode ser redimida. Porque era isso que eles acreditavam, que a carne não havia qualquer condição de ser redimida, por isso que Jesus não veio em carne, segundo eles pregavam, a carne não havia qualquer condição de ser redimida e que poderiam pecar à vontade. E ainda diziam que tinham a ajuda de um anjo, né? Sendo que as escrituras é totalmente contrária a essa doutrina, que toda a carne, todo ser humano tem condições de ser redimidos. Olha o exemplo do ladrão da cruz, ok? E vários exemplos na Bíblia Sagrada. Zaqueu, de repente teve um encontro com Jesus e a sua vida mudou. O próprio Paulo, que teve um encontro tremendo com o Senhor Jesus a caminho de Damasco e teve a sua vida transformada, redimida. Caim é um símbolo de traição, de orgulho, de inveja, de desejo da carne. Inclusive isso é relatado na literatura judaica, no Apocalipse de Moisés e no livro Os 12 Patriarcas, sabendo que isso é que simbolizava Caim. E Judas está mostrando que esses gnósticos eram o quê? Filhos espirituais de Caim. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, diz que os mestres gnósticos eram homens ímpios que além de não entrarem no reino dos céus, impediam os outros de entrarem contando mentiras, fábulas. Por isso que Judas diz que eles entraram pelo caminho de Caim. Essa palavra entraram quer dizer eles decidiram entrar. E caminho fala de vida. Eles decidiram tomar esse rumo na vida, os mestres gnósticos. Aí Judas continua: levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão é um símbolo de desejo por riquezas, de concupiscência humana. Balaão ganhou dinheiro do rei Balaque, o rei dos Moabitas, para amaldiçoar Israel.
Por isso que na cultura judaica ele é tido como exemplo de falso mestre que desvia a juventude do caminho bom. Um livro de sabedoria dos rabinos judaicos cita 3 coisas de um discípulo de Abraão e 3 coisas de um discípulo de Balaão, dizendo que um olho bom, uma alma humilde e um espírito manso era um discípulo de Abraão. E um olho mau, uma alma orgulhosa e um espírito soberbo era considerado um discípulo de Balaão. Por isso que Judas diz: levados pelo engano do prêmio de Balaão. Levados, conduzidos, engano, ilusão, prêmio, recompensa. Os mestres gnósticos estavam iludidos com o prêmio que eles iriam ganhar. Estavam sofrendo corrupção espiritual por causa das vantagens que eles recebiam. São pessoas que usam os dons e habilidades que eles têm para benefício próprio. Então vai uma frase aqui: chamada ministerial não é emprego. E comentando a última parte do versículo, pereceram na contradição de Corá. Corá foi um líder rebelde que, juntamente com vários adeptos, se eu não me engano 250, tentaram tirar a liderança de Moisés e Arão. Se eles tivessem sido bem-sucedidos, seria um estrago muito grande para o povo de Deus e para a nação de Israel. Mas Deus estava no negócio e foi Deus que colocou Moisés e Arão e é Deus que ia os confirmar na liderança. Os gnósticos estavam fazendo uma revolta similar contra a igreja cristã apostólica. Eles se revoltaram contra os ensinos apostólicos e traziam seus próprios ensinos do seu coração e, com certeza, influenciados pelo maligno. Como no caso de Corá contra Moisés, se não fosse Deus, o cristianismo teria se tornado mais uma religião misteriosa, porque os gnósticos, eles influenciavam os descontentes e aqueles que eram mais inocentes, muitos novos na fé, com a sua visão misteriosa que encantava ali os ouvintes. Corá representa usurpação da autoridade, representa a divisão, e todos que aqueles têm esse espírito neles são considerados filhos espirituais de Corá. Veja bem, 3 exemplos, maus exemplos, né, que Judas usa para expor esses falsos mestres: Caim, Balaão e Corá. Agora você veja a profundidade do negócio. Eles entraram pelo caminho de Caim, foram enganados pelo prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Cada um desses são 3 espíritos de engano que tentam se infiltrar na igreja. Cada dia que passa eles tentam se infiltrar. Isso é há 2.000 anos atrás e ainda é agora. O caminho de Caim, isso é, o seu próprio eu, a sua própria vontade, fazer as coisas do seu jeito, como Caim queria fazer, trazer a oferta do jeito dele. O prêmio de Balaão, quer dizer, as pessoas que vêm para o Evangelho só olham os benefícios materiais que o Evangelho pode dar. E a contradição de Corá, pessoas que não aceitam liderança, às vezes acham, creem que pode fazer melhor ou que o líder está sendo errado. Isso é muito perigoso mesmo. Aqueles que se revoltaram contra Moisés, Corá e aqueles 250 foram engolidos pela terra. Então, antes de se levantar contra um líder, ore a Deus e peça direção de Deus, por favor, por favor. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Até domingo que vem, né? Semana que vem, vamos estar comentando o versículo 12 da carta de Judas. Fiquem todos na paz. Tchau.